Olá, eu sou a doutora Gaia e hoje eu quero falar de cansaço e cansado. Mas calma, vai ter coerência o vídeo. Cansaço ou cansado? Cansaço é o verbo, né? Eu me canso, você se cansa, nós nos cansamos. Mas será que às vezes a gente não tá cansado, mas não no sentido patológico, e sim no sentido de que está acomodado com algo ou alguém? Eu tô falando de relacionamento, mas eu tô falando de negócios. Eu poderia não estar falando de negócio e estar falando só de relacionamento, ou não estar falando de relacionamento e estar falando só de negócios, porque no final das contas, tudo é sobre se relacionar. A NR1 2026 é uma instrução normativa que entra em vigor obrigatoriamente nesse mês de maio e começa a transformar protocolos em obrigatoriedade. Saúde ocupacional não é mais escolha no ambiente de trabalho, mas sim obrigatoriedade daquele que gera o emprego. Vamos falar um pouco mais sobre isso. Saúde ocupacional, síndromes, ansiedade. Eu costumo dizer que hoje em dia todo mundo tem uma ansiedade para chamar de sua. A gente vive um mundo com muita violência, com muitos estímulos não tão bons, estímulos ruins. Inclusive, a internet é um dos maiores estímulos ultimamente que tem sido colocado por psicopedagogos que não é tão bom. A iluminação, as telas, tem gente fazendo jejum de tela. Você consegue fazer jejum de tela? Eu fico me imaginando 1h30, 2 horas sem celular e o caos que vai ser. E aquilo já me gera uma ansiedade. E é claro que isso vai me gerar um cansaço. Só que por que eu comecei esse vídeo falando da diferença entre cansaço e cansado? Às vezes a gente não tá cansado de uma maneira patológica, mas sim de uma maneira a se acomodar. Há um tempo atrás, falando com a minha equipe, que a gente viveu 2 extremos. Um extremo onde ninguém ligava para a saúde ocupacional, onde não existia NR1 2026 e nem o Batman para vir salvar a gente daquele empregador que era totalmente abusivo e que deveria ser punido por isso. Mas a gente tem vivido hoje, além de um tempo em que nos preocupamos muito mais com a nossa saúde emocional e principalmente com a saúde ocupacional de quem é ocupado e de quem trabalha, um tempo em que a gente se acomodou, em que a gente faz meme reclamando do cliente que liga todos os dias para perguntar, no meu caso, como está o processo. Que a gente faz meme reclamando daquele cliente que contratou você para gravar e não quer gravar. Tudo isso viraliza, tudo isso é divertido, mas eu fico me perguntando, será que em algum momento a gente se perdeu? Porque às vezes a gente simplesmente está cansado, porque trabalhar cansa e não necessariamente estamos cansados de maneira patológica. É muito importante separar isso. Não, eu não sou terapeuta nem psicopedagoga, mas eu entendo de legislação, entendo da gente entender aquilo que é abusivo e aquilo que é conclusivo, aquilo que necessariamente é necessário concluir, viu quantos necessários eu falei, para que você tenha a contrapartida, a paga pelo seu esforço. Eu acredito que toda colheita é inevitável, mas para você colher, você vai precisar plantar. E para você plantar, você vai precisar planejar. Planejar e ter estratégia. Afinal, eu não posso plantar em qualquer solo determinados tipos de alimentos. E eu não posso abrir qualquer negócio em determinadas áreas. Imagina eu numa área que é totalmente residencial querer fazer alguma coisa comercial. Obviamente que vai dar problema, vai dar sanção. Tudo isso ligado ao que nós temos vivido atualmente me leva a entender que existe sim um extremismo na palavra cansado. Todos nós estamos cansados. Estamos cansados da política, estamos cansados de eleições que não resolvem nada, estamos cansados de processos e programas assistencialistas que parece que fazem a gente enxugar um gelo por muitos e muitos anos. Mas ao mesmo tempo, é a vida. Eu preciso levantar, eu preciso primeiro acordar e depois eu preciso me levantar
reagir. Se você não é do cropped, você não precisa colocar. Mas necessariamente você precisa ir à luta. Nós fizemos canções sobre levantar, reagir, ir à luta, mudar tudo. Mas o cansaço bateu à nossa porta. Só que me preocupa muito se a gente tem confundido, invertido algumas pautas e isso esvazia a pauta central, que é sim da saúde ocupacional. Nós temos que ter em vista que a NR1 2026, por exemplo, não é para ser usada como uma manobra para ficar em casa dizendo que estamos ansiosos ou ficar em casa dizendo que temos burnout. Burnout é uma doença, é uma patologia. Existem pessoas hoje na internet entrando para fazer um vídeo e dizendo o TDAH bateu forte, mas ela nunca foi diagnosticada ou sequer estudou para saber o que é TDAH. Estamos normalizando chamar alguém por uma patologia clínica, brincar com esse tipo de coisa, dizer termos de doença como se fosse verbo. Estamos conjugando patologia diariamente no nosso dia a dia. Diariamente no nosso dia a dia também é redundante, mas eu acho que a gente precisa não só dizer o óbvio, mas a gente precisa também dizer o que precisa ser dito. Hoje eu sou empreendedora, sou dona dos negócios que eu atuo, mas eu nem sempre fui dona de alguma coisa, era apenas dona da minha vida. Aliás, quando eu comecei a empreender, sequer dona da minha vida eu era, porque eu era menor de idade. Então, mamãe ainda e papai eram donos da minha vida, administravam aquilo que eu recebia. Mas deixa eu te dizer uma coisa, eu tive sim chefes e líderes muito abusivos, tanto na época do balé clássico como na época do direito. Na época do direito, eu lembro que eu tinha uma chefe, procuradora federal. Claro que eu não vou falar o nome dela aqui por motivos, né, de legislação. Mas lembrei outro dia com um dos meus sócios que ela me fazia carregar pilhas e mais pilhas de processos a longas distâncias. E no final do dia eu dormia muitas vezes chorando, porque meus braços doíam demais. Não, eu não tô falando de alguns papéis. Eu tô falando de cargas que deveriam ser levadas com carrinho. E ela fazia isso pelo prazer, o prazer sádico de me ver fazendo aquele tipo de demanda enquanto ela observava. E eu lembrei e pensei que eu nunca fiz e nunca farei aquilo com alguém. É muito importante que você que já viveu um relacionamento abusivo no trabalho possa viver a experiência de liderar para fazer diferente, para não ser uma vítima que virou um abusador ou uma abusadora, mas sim para fazer diferença no mundo. E eu tô falando aqui não num convite à patologia, para que todos trabalhem todos os dias doentes, com dor de cabeça, com febre ou com ansiedade, independente de qualquer coisa pelo resultado, mas que a gente também não se afaste do objetivo central do trabalho. Trabalhamos por propósito, mas trabalhamos também para receber a paga. E muitas das vezes a gente se afasta daquele trabalho porque entende que alguma coisa não está certo. E se não tiver certo, a gente precisa se afastar. Mas eu me lembro que eu precisei decidir não desistir da minha carreira e do que eu acreditava que teria para mim lá na frente por conta daquela chefe, daquela líder totalmente abusiva que eu tinha. E aí eu precisei me tratar, me curar, mas voltar pro game. O meu vídeo fala sobre cansaço e cansado. E a gente precisa identificar quando a gente tem um cansaço que veio de algo que nos extenuou, nos levou ao nosso limite, ou quando a gente não está fazendo o que precisa ser feito. O meu convite é termos relações e principalmente funções que sejam sãs, mas que nós venhamos a entender que todo mundo tem uma responsabilidade para cumprir. Me preocupa muito que prestadores de serviço estejam só reclamando do cliente. O cliente que paga, que te contrata, que faz com que a economia circule e que você consiga levar alguma coisa para sua mesa. Mas calma, eu não estou falando de você reclamar daquele cliente que é abusivo, porque ele tem que ser colocado no lugar de cliente abusivo, atrás das grades algumas vezes e outras vezes processado. Eu tô falando daquele cliente que simplesmente é um cliente exigente. Exigência muitas vezes hoje tem sido confundida
com abuso. Da mesma maneira que cansado com cansaço são coisas diferentes, um é o verbo e outro já vem conjugado, talvez aquilo que é exigência tenha se confundido na atual década com abuso. Nem toda exigência é um abuso. Todo abuso é sempre um abuso. Se esse vídeo te incomodou, se alguma coisa em você gritou quando eu falei entre o cansado e o cansaço, deixa um comentário aí para eu saber que você existe. Aliás, me fala no comentário se você tá achando que você tá vivendo um tempo de cansaço ou se você só tá cansado. Agora, não deixa de se inscrever e ativar o bendito do sininho. Não vai demorar nem 2 segundos e vai me ajudar aqui a não ficar cansada à toa.